noite, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Me alegro no Senhor estar aqui com a igreja neste momento, nessa noite, nesse 5º congresso de missões, né? Apóstolos, terceiro, né? Deus abençoe. Me alegro muito no Senhor de estar aqui com os irmãos esta noite. Aleluia. Agradeço para o apóstolo, também da sua esposa, os pastores que estão aqui juntamente conosco. Fico alegre em conhecer as esposas guerreiras em nome de Jesus, pastores, mulheres guerreiras em nome de Jesus. Trago um abraço para o encostado do meu esposo que não pôde estar hoje, agora, mas daqui a pouco ele vai estar chegando. Teve um compromisso e vem que hoje está ministrando uma palavra no vosso coração também. Bendito seja Deus, amém, irmãos? Estou um pouco com febre, estou com aquele bicho, né? Aquele bicho maldito tal da dengue. Meu Deus, é o sangue, né, irmãos? Mas nem com dengue ou sem dengue eu vim ministrar a palavra do Senhor em nome de Jesus, amém? Nada pode nos parar em nome do Senhor. Ponte o dedo para você nessa noite. Ponte o dedo para você. Aleluia. Ponte um dedo para você. Você vai falar, pensar contigo mesmo. Qual missão você tem feito para Deus? Qual missão, o que você tem feito para Deus? Nos últimos tempos nós estamos vivendo. Está sendo tão difícil o evangelho hoje. Está sendo tão difícil, irmãos, o evangelho. Eu quero perguntar para você nessa noite, qual tipo de missão que nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos pregando? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo dentro da nossa própria casa? O Senhor pergunta hoje para mim, pergunta para você, que tipo de evangelho você tem atuado na tua vida no dia de hoje? Que a surminérébia, Deus usou o apóstolo para falar conosco hoje sobre as igrejas, para falar hoje sobre as virgens, sobre a volta e sobre as que ficaram. E hoje o Senhor está novamente falando conosco. E eu creio que vai ser no decorrer até no final desse culto. Ele vai falar conosco de tipo de igreja que você é. Aramantu e sépia. Começa a falar com Deus agora. Aramantu e débia. Deus quebra a cadeia de vida de pessoas neste lugar. Deus tira a opressão. Olha para mim aqui, essa moça. Isso. Eu vejo uma opressão maligna que tenta tomar posse da sua mente. Eu vejo uma opressão maligna que tenta ali a confundir, bombardear a sua mente. O tempo todo que eu estava sentado, o Senhor mandava, diga para ela assim, que eu estou arrancando a opressão da mente dela, que eu estou quebrando hoje as cadeias na vida dela. Tenta o inimigo te parar de todas as formas, pelas decepções, pelas coisas trágicas que você já passou, pelas percas que você já viveu, pelas traições que você já suportou. Ai, xeramanaia. Mas o Senhor dizer para ti, quando você olha para dentro de ti, o Senhor pergunta se tu ainda é igreja. Porque Ele não esqueceu de ti, mas Ele conhece a hora certa, o dia certo de fazer o que Ele vai fazer. Mas Ele quer uma posição da tua parte. Ele quer que você venha posicionar da forma que Ele quer. Ele chamou você para você fazer vontade no centro da vontade, mas não para você ficar mais na beirada. A beirada tem acabado, tem consumido a tua vida. Hoje você está bem, amanhã estou mal. Amanhã estou mal, mas outro dia estou pedindo a morte. Mas o Senhor dizer, para. O diabo quer fazer você pedir a morte, se você nem fez nada para Deus ainda. Ai, que eu sui de saia. Ele tem um propósito na vida e vai cumprir esse propósito. Aleluia. Pega a sua Bíblia, abre comigo em Ruth. Você vai abrir comigo na passagem Ruth no capítulo 1. Aleluia.
Ruth capítulo 1, no verso 1, aleluia, graças a Deus. Não é proibido você dar glórias a Deus, não, amém, igreja? Aleluia, não é proibido de você dar glórias a Deus, aleluia. Olha que está dizendo a palavra do Senhor, que sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, aleluia, de Judá, saiu a peregrinar no campo de, aleluia, de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Marlão e Quilião, Efrateu, de Belém de Judá, e vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ali com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome delas Orfa e Ruth, e ficaram ali há quase 10 anos e morreram ambos também. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Irmão, quando nós lemos aqui essa mensagem, o Senhor trazendo para mim e para você sobre a lealdade, né? Aleluia, de uma pessoa com Deus, sobre uma lealdade daquele que permanece contigo até mesmo na perca, sobre a lealdade daquele que entre meio às decepções, às percas da vida, não vai deixar, aleluia, perder a intimidade da aliança. Nós vemos aqui, irmãos, numa passagem na Bíblia, que está trazendo para mim e para você aqui, aleluia, sobre uma fome que teve naquela terra de Belém. A Bíblia vê que agora aquele homem, irmãos, ele vai pegar a sua família, ele vai sair daquela terra, porque estava tendo fome, estava passando dificuldade em lugares. Sabe o que ele fez? Ele saiu, pegou a sua esposa, pegou seus filhos e foram para uma direção de uma terra moabita, e lá ele pensou, eu fico imaginando, ele pensou com o Senhor, que nós vamos realizar a nossa vida, vamos refazer a nossa história. Mas vai dizer a palavra que agora esse homem vai morrer naquela terra. Aí eu fico imaginando, ele morreu, a sua esposa ficou ali, aleluia, viúva, né, desamparado do esposo, seus 2 filhos. Aí eu fico imaginando, por que ela não levantou e voltou para Belém? Não, ela permaneceu ali em Moabita, na terra de Moabita. E agora os seus 2 filhos vão começar a ter intimidade com as mulheres de Moabita, uma chamada Ruth e outra chamada Orfa. Vai dizer a palavra que agora, passada quase 10 anos, vai ter novamente velório na casa. Tem situação, circunstâncias na nossa vida, parece que nós pagamos para ver. Tem situação, irmão, que nós vamos viver, que nós vamos percorrer por falta de obedecer. Tem situação, irmão, que nós vamos começar, aleluia, a colher, porque nós plantamos em terra que não é, aleluia, fértil, aleluia, uma terra que é estéril. Irmãos, sabemos, louvado seja o nome do Senhor, que não adianta eu sair de uma posição que Deus não mandou eu sair e tentar plantar numa terra estéril. Não vai frutificar, porque não foi Deus que mandou a ordem de você sair. Nós vamos entender, irmão, tem uma passagem na Bíblia que nos fala assim, em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 19, que fala assim, olha, a cidade é até boa, é boa a cidade, é boa demais a cidade, mas porém, a água é amarga e a terra é estéril. Então o problema não estava na terra, mas estava na água, porque a cidade era boa. Quer dizer, se a cidade era boa, então era um lugar de boa convivência, mas porém, a terra não era frutificada, porque o que derramava sobre aquela terra era uma água que era amarga. E para uma água começar a ser amarga, porque a água amargou aquela água,
E o que fez às vezes amargar alguma água? Às vezes, aleluia, a falta de obedecer, a falta de não fazer, a falta de pegar responsabilidade, colocar na mão daquele que está despreparado. Às vezes, aleluia, a falta que a água ficou amarga porque você pegou um caminho que Deus não te mandou, ou então foi lá buscar conselho de pessoas que estão despreparadas. Aí quando vai entender, não tem mais frutificação porque você buscou socorro em terra errada. Aí o Senhor me traz essa palavra aqui na passada, essa mulher aqui chamada Noemi. Noemi não saiu da terra porque ela quis sair, mas saiu porque o esposo saiu. E a mulher, a obediência, ela vai obedecer ao seu esposo. Então ela tinha que obedecer, aleluia, está tudo, o esposo foi, ela foi com ela também. Agora vai dizer a palavra que agora o marido faleceu, morreu. Ela tinha que ter pegado aquela oportunidade e falar assim: não, agora eu vou voltar para Belém, da onde eu nunca deveria ter saído, porque não encerrei a missão que Deus tinha mandado fazer naquele lugar. Não, ela ficou mais quase 10 anos naquela cidade. Agora perdeu os seus 2 filhos, ficando ela órfã, aleluia, seus filhos, e viúva do esposo. Vai dizer a palavra que agora ela vai ouvir dizer, aleluia, que lá em Belém Deus tinha abençoado aquele povo, oh, glória a Deus. E agora vai levantar e vai voltar para onde ela nunca deveria ter saído. Vai dizer a palavra que agora a órfã, aleluia, e Ruth vai levantar com elas também e vai voltar para aquela cidade. Mas no meio do caminho, Noemi vai parar e vai falar: olha, volte vocês para o teu povo, para a tua terra, porque aleluia, eu não tenho mais como eu vou falar de minhas palavras, gerar promessa no meu ventre, para que vocês possam ser abençoadas. E eu pergunto vocês esta noite: que tipo de aleluia de torcida que você faz parte? Que tipo de missão que você faz parte? Da missão que fica ou da missão que volta? Porque órfã, aleluia, era a missão que voltou. Ruth é a missão que ficou. Porque quando você é Ruth, você vai destacar com aquilo. Pode passar luta, pode passar perca, pode passar deserto, perseguição, mas nada vai me tirar do compromisso que eu tenho com Deus. Agora, quando você é órfã, qualquer luta que vem, qualquer despesa que vem, qualquer decepção que vem, você vai voltar da onde Deus tinha te arrancado, seja do tráfico, seja do espiritismo, seja da prostituição, porque você não foi firmado na rocha, tua casa foi firmada sobre a areia. O Senhor pergunta hoje para você: que tipo de igreja que você é? Ou tu é a igreja Filadélfia, ou você é a igreja Laodiceia? Diz ser, mas por dentro está como um sepulcro caiado. Ou você é a igreja Laodiceia, oh glória, ou a igreja Filadélfia. Mesmo tendo pouca força, não vou negar o teu nome. O Senhor pergunta hoje: que tipo de igreja que nós somos, irmãos? Que tipo de igreja que nós somos no momento que nós estamos vivendo? Eu tenho que entender, você tem que entender, nem todo mundo que começa com você vai encerrar com você. Servir a Deus não é servir, achar porque eu estou firme, aleluia, não. O negócio é permanecer até o final. E eu pergunto para você: está permanecendo até o final? Está suportando a pancada até o final? Está suportando a humilhação, a perseguição, a calúnia, a falsidade até o final? É o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Mesmo eu tendo pouca força, eu vou arrastando, mas eu não vou negar o nome dEle. Agora eu vou dizer a palavra que quando, aleluia, Noemi soltou essa palavra falando para voltar para casa dos seus pais, órfã vai começar a chorar, órfã vai começar a lamentar, Ruth vai começar a chorar. As duas teve, aleluia, as mesmas atitudes: chorar, a lamentar, mas porém só uma que permaneceu. É o que o Senhor quer de mim, quer de você. É missão. Missão é eu permanecer mesmo quando tudo está dando errado na minha vida. Missão é permanecer, por mais que Deus fala não, a circunstância fala não na minha vida.
Missão é permanecer quando as portas estão fechadas na minha vida. Missão é permanecer, quando tudo está caindo, tudo está dando errado, mas eu tenho que permanecer. A missão que faz a força da minha vida. É o que Deus quer de mim, quer de você. Vai dizer a palavra que agora Orfa vai levantar e vai dar um beijo no rosto de Noemi. Agora Ruth vai se prostrar e falar: daqui eu não saio. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Se tu morrer, eu morrerei contigo, irmã. E olha que Ruth nem conhecia o Deus de Noemi. Ela conhecia o caráter, mas não conhecia o Deus que ela servia. Eita, é o que Deus quer da igreja hoje. Deus não quer igreja de bam. Uma igreja que vive de aparência, que prega aqui o amor, mas não vive o amor na tua casa. Que prega aqui a santidade, mas vive o teu na tua casa. Que prega aqui, aleluia, a verdadeiro amor, abraçar, beijar, mas lá dentro da tua casa não sai de estragar, mexendo com a mulher do próximo. Deus está procurando hoje igrejas, a verdadeira igreja, aquela que não vai negar o nome dele, que tem pouca força, mas está indo, está arrastando, mas está indo. É como aquela mulher do fluxo de sangue, pastoras, louvado seja o nome do Senhor, mesmo arrastando ali, ela falou: olha, mesmo se eu tocar na orla dele, eu sei que dele vai sair virtude, e eu vou sair daqui curada. Ela falou: e tocar na pele, tocar no cabelo, mas vou tocar só na orla, porque tem que na orla, tem santidade na orla dele. E essa mulher de fluxo de sangue simbolizou, sabe o quê? A igreja ferida, mas não negou o nome. Está ferida, mas não nega o nome. Está sentindo dor, mas não nega o nome. Ou você é a menina que estava lá dentro do quarto com 12 anos morta. A menina que não aguentou, morreu. Que esperou só Jesus chegar para Jesus falar: não está morta, mas está viva. Muitos riram, mas a menina estava morta para os olhos humanos, mas para Deus estava dormindo. Ou você é a igreja que está dormindo, que parece estar viva. Se hoje vai uma comparação para mim e para você, ou nós somos Ruth, nós somos Orfa. Ou você é a mulher de fluxo de sangue que estava 12 anos enferma, uma menina que estava 12 anos já estava morta. Ou você é a igreja Laodiceia, ou você é a igreja Filadélfia. Qual é a minha identidade? Qual é a sua identidade? Pergunta o vizinho aonde você mora. Pergunta aonde você trabalha. Pergunta o pastor onde você congrega. Qual é a minha, a sua identidade? O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: olha, agora nós estamos vivendo, irmãos, juntinhos, nós estamos vivendo os tempos, nós estamos vivendo 4 estações. Estações físicas, estações espirituais. Verão, primavera, outono e inverno. Quais são essas 4 estações da tua vida que você está vivendo na casa do Pai? Qual é essas 4 estações que você está vivendo? Essa mulher viveu essas 4 estações para chegar à renovação da primavera na vida dela. Mas primeiro ela passou o verão. Sabe o que é o verão? Sair cheio de si. Sair cheio de si. Vou sair, ninguém manda em mim. Assim ela saiu. Estava com o esposo, com os filhos, estava cheia de si. Momento de verão. Verão é verão. Hoje está calor, é Coca-Cola, é sorvete, é praia. Mas de repente o tempo fecha. E quando o tempo fecha, é o tempo de outono na tua vida, é o vento. E quando o vento vem, arranca tudo, até que você não quer deixar Deus arrancar. Ele vai arrancar e tu vai segurar. Outro lado tu vai com ele também.
E essa mulher viveu isso na vida dela. O tempo de verão tudo é legal, mas quando chega o tempo de outono, é tempo de frio, é vento, aliás, só vento. As folhas secas caem, tudo cai, tudo que você achou que estava embora, estava lá em cima, um dia cai. Mas quando chega o tempo de inverno, é um tempo que dói aqui, ó, na sua carne. Você não quer passar, mas Deus vai permitir você passar. Você não quer perder, mas Deus permite você perder. Você não quer passar o processo, mas para chegar ao propósito tem que passar processo. Ninguém alcança, aleluia, propósito não passar primeiro o processo. Eu nunca ouvi dizer que pastor ou pastora, seja você mesmo, que vai alcançar algum objetivo se você não passar processo primeiro. Processo faz você perder coisa. Processo faz Deus moldar seu caráter, faz você entender que você não é nada, meu filho. Você pode ter uma boa teologia, bacharel, aleluia, seja o que você quiser, mas Deus, Ele é geologia. Se você não tiver intimidade com Ele, para mim você não é nada. Olha o Senhor dizendo que nesta noite aqui, esta mulher se posicionou em voltar, porque ela ouviu dizer: lá onde eu saí, lá agora o Senhor abençoou o povo. Ela vai voltar, mas de longe alguém ia falar: aquela lá não é Noemi. Se alguém reconheceu ela, é porque alguém sobreviveu ao propósito, o processo lá e não morreu. Para alguém chegar a conhecer ela, porque sabia que Noemi saiu do propósito, não podia ter saído. Às vezes nós saímos sem Deus mandar sair, e quando você volta, vai deparar com aquele que você achou que tinha saído também. Você está aqui até hoje, eu venci processo. E agora ela vai falar assim: eu não me chamo de Noemi, meu nome é Mara. Por que Mara, irmãos? Amarga. Porque cheia eu saí daqui. Ela falou: eu saí. Momento que ela falou assim, que Deus mandou, senão eu saí vazia, Deus me fez voltar. Meu Deus, você está entendendo? Nunca vai achar que você está acima daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Nunca. Eu estava vindo no Uber com um amigo, né? Engraçado, irmãos, que como que Deus põe as pessoas no nosso caminho? E ele conversando comigo, nós falamos sobre a obra de Deus. Ele falou comigo: pastora, é tão ruim às vezes a gente correr, meu chamado é esse, mas eu tenho medo, porque eu vejo tantos pastores, tantas decepções, tantas vergonhas, escândalos, né? Pastoral, ministerial, e eu corro de fazer: varão, não adianta eu correr, é melhor você passar no processo, vencendo e correndo a tentação, do que você correr a sua chamada. Né? Então, se Deus chamou você a vocação, cumpra a vocação. É só você correr da aparência do mal. Agora, se nós tentarmos, irmãos, se colocar, aleluia, eu não vou fazer porque a de A, de B está sendo escândalo, então eu não vou fazer. Você está vendo aquelas dracmas ali que você pega e esconde. Eu vou esconder porque eu tenho medo de usar e não saber usar. Não, eu tenho que usar o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho que fazer, porque se Deus me chamou, me escolheu, passo o que passar, eu tenho que fazer da forma que Deus mandou fazer, porque se Ele permitiu eu fazer, porque sabe que eu sou capaz de fazer. Com luta ou sem luta, eu vou levar a chamada até o dia que Ele voltar a entregar nas mãos dele, eu tenho que te entregar. É o que Deus quer na minha vida e na sua vida. A vontade inimiga é que eu estivesse na minha casa deitado, porque eu estou aqui me passando mal, eu estou com dengue. Eu falei assim: mas com dengue eu vou lá ministrar a palavra do Senhor, fazer aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que eu tanto amo fazer, é de falar com você que Jesus está voltando. Cumpra a sua chamada, cumpra a sua missão. Porque quando essa mulher voltou, quando alguém falou para ela sobre isso, ela falou: eu sou amarga. Não, irmão, é porque não obedeceu e saiu sim um tempo de Deus, mas agora ela está voltando, e não voltou sozinha, voltou com Ruth para a casa do pai. É o que Deus tem nas suas mãos nesta noite, porque agora Ruth vai voltar e vai fazer o quê? Vai para o campo, vai fazer a vontade do Senhor.
Porque enquanto Ruth está lá trabalhando, Deus está trabalhando no coração dela para preparar o que dela para ela nas mãos dela. Você está entendendo? Quando você está fazendo a vontade do Pai, Deus prepara o que é de para esperar para você o de melhor. Quando você está no campo a trabalhar, Deus prepara, não precisa ficar nem observando, será que aquele é meu escolhido, será que aquela é minha escolha? Não, porque quando você está fazendo a vontade do Pai, Deus prepara o que é seu, em nome de Jesus. Então você tem que entender, irmão, quando eu estou na obra, eu não posso, aleluia, deixar que nada venha parar o que Deus tem na minha vida. Mas se você atrapalhar em parar e falar, aquele é meu escolhido, aquele é minha escolhida, você vai atrapalhar o que Deus tem para fazer. Entenda que Ruth foi para o campo, ela não foi atrás de Boaz. Ruth foi para o campo para fazer a vontade do Pai. Ruth foi para o campo para fazer a missão, pegar a espiga para levar para casa. Mas lá ela fazendo a obra, fazendo o trabalho, ele olhou para ela e agradou através do trabalhar. Então enquanto você está trabalhando, Deus trabalha na sua casa, Deus trabalha no seu casamento, Deus trabalha na vida do teu filho, Deus trabalha no teu caráter. Enquanto você está ali a fazer a vontade do Pai, Deus trabalha onde você menos espera, Deus está trabalhando. E aqui Deus está falando comigo nesta noite. Sabe que a maioria das pessoas às vezes não quer muito compromisso com Deus, fica preocupado, aleluia, com a sua vida sentimental. Não espera Deus trabalhar e depois que recebe, fala só, foi laço. Não, laço não, que você não foi, você que esperou. Você preferiu pegar a cruz que esperar Deus fazendo lá para o certo na tua vida. Então o que Deus quer fazer para você nesta noite? Que você vinha fazer a vontade dEle. Porque enquanto Ruth estava lá, Ruth foi para primeiramente lugar. Ruth foi para uma terra sem conhecer que terra era aquela. Ruth não foi incompromissada em procurar algo, não foi porque Noemi a chamou e ela tinha fidelidade sincera com Noemi. Quando você tem uma fidelidade sincera com aliança, aliança é compromisso, ou é casamento ou é noivado. Igual essa aliança do meu dedo aqui, irmão, se eu tirar do meu dedo, vai ter a marca ainda. Aonde eu passar, se levantar minhas mãos a condenar, ela foi casada, ou perdeu a aliança, ou está divorciada. Então aliança, não tem como você tentar esconder quando você tem compromisso com Deus, ou então você é casado. Porque aonde você for, se você tem chamado, se tem profeta na casa, vai ver que você é fugitivo. Vai entender que você tentou fugir da responsabilidade que Deus colocou em tuas mãos. Olha o Senhor dizendo que agora, aleluia, Ruth vai deparar com um homem chamado Boaz lá no campo. E vai começar a ter, aleluia, uma intimidade espiritual com ele. Sabe como fala intimidade espiritual? Porque começou a incendiar algo no coração dela, no coração dele, coisa que ela não tinha esperado nada da parte de Deus. E o Senhor manda dizer para você nesta noite, quando você começa a trabalhar para Deus, Deus vai acender a chama da missão no teu coração. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, Deus começa a acender a chama do compromisso no seu coração. Quando você começa a fazer a vontade do Pai, Deus começa a quebrar as cadeias que lutam na tua casa, que lutam no teu casamento, que lutam na vida do teu filho, que lutam no teu ministério. Quando você começa a fazer a vontade do Pai, Deus começa a acender na tua vida aquilo que está apagado. A Bíblia dizer para mim e para você nesta noite, igreja, não deixa que nada venha ser obstáculo para você fazer a missão do Senhor, porque assim foi Noemi venceu o obstáculo era, será se eu voltar o povo vai me receber, mas quando você volta, se posiciona, aleluia, toma a posição que Deus colocou em tuas mãos, aleluia, o demais Deus vai fazer na tua vida. Deus é Deus, irmão, de vencer obstáculo. Nada para o que Deus tem é nosso na minha vida. Oh glória, esse varão de óculos, aleluia, faz com as tuas mãos assim, varão, aleluia, fica de pé. Quando Deus tem um propósito, Deus tem propósito. Quando Deus tem chamada, Deus tem chamada. Quando nós tentamos correr, não adianta correr.
Quando nós tentamos ali confundir a nossa mente, é só a sua mente que vai ficar confundida mesmo, porque a de Deus não confunde. Às vezes nós tentamos confundir a mente de Deus, mas ninguém tenta confundir a mente de Deus. Mas o Senhor manda dizer para ti nesta noite dessa forma. Eu falo sem medo de falar. Ele é Deus de reconstrução. Ele é Deus de reconstrução. Derrubaram algo em vossas vidas, tentaram defamar nome. Eu vejo muita boca falando, muitas mãos apontando, mas eu vejo, aleluia, um cordel medindo. E quando o cordel desce, ele quebra o que é para ser quebrado e restaura o que é para ser restaurado. Deus está restaurando algo em vossas vidas. Ele está restituindo algo que o inimigo falou que ia destruir. Eu vejo ministério, eu vejo chamada, eu vejo obra que foi parada por calúnia, por coisa que passou que não suportou. Tua esposa, dá a mão, esposo. Está firme na rocha? Está firme na rocha? Tá? Firme na rocha. Porque eu olho aqui, eu vejo muro. Eu vejo muro. Que muro é esse? Que muro é esse? E eu vejo Neemias retificando o muro. É tempo de retificar muro, filha. É tempo de retificar muro. Tem como vir para frente? Vai, Neemias, edifica. Vai, Neemias, faz a obra. Deus é com vocês. Ninguém pode parar. Não desce, não desce, não desce. Parece que essa luta não vai ter fim. Parece que os leões vão te devorar. Parece até que Jesus esqueceu de ti. Parece que o tempo não vai. Mas Deus me manda aqui e manda te dizer: chegou o dia, eu vou restaurar. Sanbalate e Tobias vão ter que ver. Quem que chamou foi o Senhor Jeová. Se ia chebria cantura mantura bastaia remia canturebra astubi cantulebra managaia. Meu Deus, envolve ela no fogo. Tebre astei que eu manacaia. Porque, meu Pai, eu vejo viagem, eu vejo missão, eu vejo obra, mas tudo às vezes é interrompido por causa de calúnia. Eu vejo coisa interrompida por causa de perseguição. Mas quando o Senhor dizer assim, ó, é ano de restauração. É ano de restauração, minha irmã. É ano de restauração. Eu vejo fogo na tua boca. Eu estou menasturiando a raia. Papai está restaurando as vossas forças, viu? Papai está restaurando as vossas forças. Porque a sábia, a mulher que sabe edifica. A mulher que sabe edifica. Nada vai destruir o que Deus restaura. Nada vai destruir o que é de Deus na terra. Muitos levantaram para ver essa separação, para ver a destruição desse casamento. O diabo tem lutado de todas as forças para tentar destruir essa aliança. Mas quando o Senhor dizer, minha irmã, o papai contemplou a lágrima, ele contemplou você pedindo: Deus, me dá força, me fortalece, porque às vezes dá vontade de sumir. É tanta prova, é tanta luta. Às vezes ele não me entende. Eu vou falar, varão, às vezes tu é meio duro, tu é meio difícil, né, terra? Essa menina às vezes tem que pedir: Deus, me dá força, porque às vezes é tão difícil, esse homem é tão difícil. Mas quando o Senhor dizer que tu é vaso, tu é vaso, tu é cá, que eu vou te quebrar. Sabe por quê? Porque você não tem obedecido
vai te quebrar, varão. Deus vai te quebrar, porque já te chamou para você posicionar. Deus já tem visto a negra nessa menina. Deus já tem visto a voz ela chorar. Ela sorri, mas por dentro chora. Ela sorri, mas por dentro lamenta. Por quanto tempo nós estamos perdendo. O Senhor já te chamou para nós nos posicionar. Então posiciona. Deus te trouxe para dizer para você: eu te chamei você como pregador da palavra. É para você pregar o evangelho. É para você posicionar. Às vezes as coisas têm dado errada. Não é porque você faz errado, é porque você é rebelde. Não quer obedecer da forma que Deus está te mandando. E eu vou falar: se você não gostar, não tem problema, porque eu falo o que Deus manda falar. Tu é rebelde, tu é tudo, mas Deus vai te quebrar. Ele vai, 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 ele vai. Sabe por quê? Ele está curando o coração dela hoje. Você precisa liberar perdão, viu, filho? Eu não te conheço. Tu precisa liberar perdão. Libera perdão hoje. Libera perdão hoje. Porque Ruth voltou para casa. Voltou sem um esposo. Aleluia, Noemi voltou sem um esposo. Voltou sem os filhos. Voltou só com a Ruth atrás dela. O coração dela foi quebrantado. O Senhor dizer que nem está te curando hoje. E vai trabalhar no caráter dele. Vai trabalhar. Porque ele é Deus para fazer. Bate palma para Jesus. Deus é Deus. Aleluia. Quantos minutos que eu tenho? 10 minutos, né, pastor? 10 ou 8 minutos que eu tenho ali. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Oh glória. Fica de pé. 7 dias. Mulher Deus dizia para você assim: 7 dias. Número 7 na perfeição. 7 olhos de chama de fogo. 7 selos, 7 castiçal, as 7 igrejas. Número 7 é número privilegiado, irmã. Se Deus mandou falar para você esses 7, que o negócio vai vir bem, vem coisa boa para o seu lado. A gente fica assustado, né? Mas toma posse. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. E não importa que eu sofri. Tu sofreu muito. O importante é que ela sobreviveu. Como é que você chama? Sabe que o que Deus gosta de você? Que você não demonstra derrota para ninguém. Você pode estar pensando que você continuando na pose. É o que Deus gosta. Sulamita estava com uma luta na sua casa. Sabe o que é a luta? A morte do filho lá dentro do quarto. De longe vem Geazi. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Não estava tudo bem não. Tinha problema na casa. Mas ela foi até aquele que podia resolver o seu problema. Não foi nem pessoa despreparada. Deus quer falar para um casal aqui hoje. Deus quer posição de casais. Porque as mulheres hoje tem mulher que chora calada. Mas o marido faz raiva, eu falo com ele: não, para pensar. Tem que ser assim, né, irmão? Então Deus gosta dessa autoridade sadia que você tem. Mas que Deus quer que você pega isso e o use dentro da igreja. Você vai buscar muita alma para vai fazer muita missão para Deus. Porque a obra que Deus tem na tua vida é muito grande e vai concretizar. Toma posse em nome de Jesus. Oh glória. O Senhor lança por terra obra de macumbaria contra a tua vida. Você, as tuas mãos assim. Você atrás, o varão. Isso, oh glória. Deus está quebrando cadeia na sua vida. Toma posse. Viu? Igreja orando. Pai amado, Deus santo, Pai querido, na tua gloriosa presença, ó Pai amado, queremos pedir ao Senhor: Pai, faça nós cumprir missão, a chamada, a vocação,
Quebra as correntes, as cadeias, algemas, cadeado, que tem tentado interromper, ó Pai, que nós não viemos concluir, meu Pai, o que o Senhor nos chamou nós a fazer. Manifesta a tua graça, o teu poder, a tua unção. Nós ministramos nessa noite, meu Pai, a passagem, ó Pai, de Orfa, ó Pai, de Ruth, Orfa que voltou e Ruth que ficou. Que nós possamos ser como Ruth, aquela que fica, foi até o final, meu Pai, com Noemi, e tomou posse, meu Pai, daquilo que era para ser dela. E assim que possamos ser nós, meu Pai amado, em nome do Senhor. E confirma a bênção e a vitória sobre este lugar. E as palmas glorificam o nome do Senhor.